Glórias a Deus. Abra por gentileza a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias. Você tem lá Esdras e Neemias. Você marque, por favor, com alguma coisa que você tem aí na sua Bíblia, o capítulo 8 de Neemias, onde nós vamos basear a nossa meditação nessa noite, em sua maior parte, e depois iremos também ao capítulo 10 de Esdras. Capítulo 8 de Neemias. Antes, porém, eu vou só lembrar você que nós estamos entrando na última semana da nossa campanha de jejum e de avivamento verdadeiro, usando o nosso guia de oração, de intercessão, que começamos há 30 e alguns dias, 33 dias. Quem está acompanhando as devocionais pelo livro Avivamento Verdadeiro, levante sua mão. Amém. Ok, no ano que vem queremos todo mundo, viu, gente? Faltaram alguns irmãos aí. E eu tenho ouvido alguns irmãos ou irmãs que de vez em quando se de mim e falam, mas pastor, que bênção! E aí eles mencionam algum dia em especial com o qual eles foram impactados pela palavra de Deus, foram assim chacoalhados, estão animados, vendo como Deus é grande, como Deus é maravilhoso e como eles têm sido abençoados. Alguém de alguma maneira especial que está aqui, teve assim, esta mesma experiência de num dos dias, realmente a palavra se descortinar, se revelar diante dos seus olhos, abrindo o seu coração e você dizendo, é isso que eu preciso, essa palavra foi para mim. Levante a sua mão em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, é isso aí. É uma busca, não é, irmãos? O avivamento tem sido definido nesses dias aqui por nós de diversas maneiras. Você conseguiria ou teria coragem de arriscar uma das definições, uma das explanações, um dos conceitos sobre avivamento? Um deles foi: avivamento é a vida normal de um cheio do Espírito de Deus. O que Deus espera é que todos vivam plenamente cheios do Espírito Santo. E nesse sentido, o avivamento nada mais é do que a vida de Deus derramada na nossa vida. A vida normal de alguém que está cheio de Deus é o puro avivamento. Alguém aqui se lembra de alguma outra definição, algum outro conceito que tenhamos usado nesses dias e quer arriscar aí na frente de todo mundo? Sim ou não? Então vou fazer chamada oral, tá? Ai, Jesus! Bom, eu podia pedir assim, bom, quem não está lendo o livro, fique em pé que eu vou fazer chamada oral para quem não está acompanhando, que aí está dependendo do sermão, mas não vou fazer isso. Mas você se lembra, por exemplo, alguém lembrou? Por exemplo, ninguém lembrou? Nós ouvimos falar de avivamento, de reavivamento, de diversas maneiras, com diversas palavras, mas são todas uma explicação parcial. Tipo, o avivamento nasce no coração de Deus, mas se desenvolve no coração do crente. O avivamento começa na igreja, mas termina na família, no mundo, transformando uma sociedade. Um dos homens que mais, cerca de 3.000 verbetes sobre o avivamento, diz, olha, o avivamento é um mover extraordinário de Deus com resultados extraordinários. Desse ponto de vista, ele está dizendo que não é algo normal, é extraordinário. Então nós somos levados a pensar que o avivamento comporta uma meditação em termos mais amplos, dividindo-se a questão assim: existe avivamento pessoal. Muitas pessoas têm e passam por avivamento pessoal. Alguns avivamentos chegam na família, e outros acontecem na igreja, outros chacoalham uma cidade. Eu falei para vocês, o pastor Ronaldo repetiu, sermão da semana passada, se não me falha a memória, a cidade de Almolonga, na Guatemala, que há 50 anos passou por um avivamento. Quem se lembra dessa experiência? Levante a mão. Havia cadeia naquela época, hoje não tem mais cadeia, não precisa mais cadeia. Por quê? O avivamento que chegou na igreja, ele impactou tanto aquela cidade, que os índices de criminalidade cessaram, e a cadeia que tinha, fechou. Até a agricultura foi afetada. Por quê? Porque até
foi abençoada. Eu me lembro de 2 Crônicas 7,14, que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, 1, 2, orar, 3, buscar a minha face, 4, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e sararei a sua terra. Então até a terra, a agricultura daquela cidade foi afetada, e técnicos que vieram de várias partes do mundo para entender, sabe por quê? Porque, por exemplo, uma cenoura tinha o tamanho de um antebraço de uma pessoa. Só para ilustrar o que eu me lembro, mas eram vários elementos assim, tudo gigante, e não era de Itu. Também tinha a piada que dizia que tudo grande era de Itu, lembra disso? Agora a gente descobriu que não era Itu, a corrupção é nacional e é maior que tudo, não é? Essa, aí é que está mesmo. Mas o avivamento, então, ele é pessoal, ele pode chegar numa família, pode chegar numa cidade, numa igreja. Então, desse ponto de vista, é muito natural, e o pastor Ronaldo mencionou isso domingo passado, que não há razão para eu dizer, olha, o dia que Deus resolver lançar um avivamento na igreja, eu vou estar aqui. Pelo menos eu venho domingo à noite ou de manhã, eu fico aqui. Se Deus quiser avivar, Ele lança e o fogo vai pegar em mim também. Não há esse tipo de desculpa de eu ficar inerte, parado, ocioso, aguardando que Deus faça alguma coisa com aquilo que a psicologia chama de ato mágico. Eu estou aqui e de repente, avivei, gente, avivei, e o fogo veio sobre mim. O Espírito Santo pode fazer isso, já fez isso, mas essa não é a expectativa de alguém que quer experimentar o avivamento. Porque o avivamento é um ato sobrenatural de Deus, mas é uma busca humana. Há uma possibilidade, há uma necessidade de nós desejarmos, ansiarmos por um avivamento. Quando nós olhamos para a nossa conversão, para o primeiro amor, nós entendemos o que é um avivamento. É voltar ao primeiro amor. Você se lembra do dia que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? Lembra disso? Quem lembra? Levante a mão. Naquele dia, você viu o Senhor mais de perto, sim ou não? Não foi visível, mas foi muito claro. Você percebeu a ação do Espírito Santo dentro de você. Parece que quem estava falando, ou o hino que tocava, ou o fato que estava acontecendo, era de alguém que conhecia você tão intensamente, porque as suas entranhas estavam sendo movidas. Tudo que se falava, ou tudo que se cantava, tudo que se dizia, falavam de dentro de você. Era algo revelador, e era o Espírito quem estava revelando. Naquele dia, você viu Jesus como nunca, porque Jesus deixou de ser um personagem da história para ser o pastor da sua vida, para ser o seu Senhor, o seu Salvador, e você declarou, eu preciso de Jesus. Naquele dia os seus pecados estavam tão claros, tão estampados diante de você, que você não podia conviver com eles, não era normal. Você queria se despojar dos seus pecados como uma roupa suja de cocô. Não, eu não quero mais isso, isso fede, essa não é a vida que eu quero para mim, eu quero Deus. Então, naquele dia, você experimentou o primeiro avivamento na sua vida. Quem experimentou esse avivamento, diga eu. Diga glória a Deus. Então, agora, ele continua, você continua do mesmo jeito quando aceitou a Cristo. Porque a Bíblia diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, e assim o Senhor Jesus nos vivificou, nos deu vida. Avivamento e vida têm a mesma raiz, partem da mesma e tratam da mesma realidade. A conversão é o primeiro avivamento, mas aí nós fomos relaxando, lembra disso? A gente foi deixando, antigamente a gente queria orar toda hora. Tinha um rapaz chamado Chocolate, que quando ele aceitou a Cristo, ele ficou tão bêbado do Espírito Santo, com tanto desejo de ter mais de Deus, que toda a reunião da igreja ele estava presente, fosse o que fosse. Então tinha uma reunião que era só de mulheres, ele pediu, irmãos, perdão, eu estou com tanta vontade de ficar com vocês, eu posso orar aqui? Mas é uma reunião das mulheres, mas por favor, eu preciso orar, eu quero mais de Deus, posso ficar com vocês? E aí as irmãs falam, gente, quem quer de Deus, fica, não é? Porque aquele rapaz tinha necessidade, ansiedade por estar na presença do Senhor. Então quando nós nos convertemos, o primeiro amor se revela assim, ele impacta a nossa vida, os nossos valores mudam. A gente namorava de um jeito, agora ele fala, não, isso não serve mais para mim, motel já era, porque não serve mais, porque a minha vida agora é nova, eu fui lavado no sangue do Cordeiro, fui transformado, a minha vida agora é separada para Deus. O outro que tinha boca suja, mudou de vida. Aliás, irmãos, quem tinha boca suja era eu. Não sei se vocês já sabem. Antes da minha conversão eu disse, uma vez eu estava
estava no escritório, nós falamos tanto palavrão, tanto palavrão, tanto palavrão, que um dia, por vergonha na cara, nós falamos, gente, isso não pode continuar, porque a gente ia à igreja. Lembra que eu falei? Que eu cresci na igreja, mas não era convertido? Então nós fizemos lá uma lista de palavrão. Quer dizer, falou palavrão uma vez, paga 10 centavos. Falou 2 vezes, paga mais 10, ia anotando. E aí o cara tinha que acertar. E um dia eu soltei um palavrão lá, e aí o cara falou, pagou. Eu falei, então vai outro. Pá, 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 pá. Vai, anotou, vai mais. Pá, pá, pá. Estourei a lista do palavrão. Mas irmãos, depois que eu nasci de novo, esses nomes não fazem mais parte do meu vocabulário emocional. Deus é minha testemunha que se eu chutar qualquer coisa, machucar meu pé, ou for bater um prego e pegar a cabeça do dedão, nem na mente me vem esse pecado. Sabe por quê? Porque eu fui transformado pelo sangue poderoso de Jesus, glória a Deus, sou nova pessoa. Então o avivamento, todo mundo já espera a conversão, mas precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos continuar firmes nele. E como nós vamos nos afastando, aí o Senhor nos chama a atenção para avivamentos. Um grande evangelista chamado Moody, ele era bem obeso, e um homem falava muito de Jesus, tinha um pacto de falar com o Senhor todos os dias para alguém, falar do amor de Jesus. Ele não ia dormir se não falasse de Jesus a alguém, e um dia até ele foi deitar e falou assim, não falei de Jesus? Mas é meia-noite, como é que eu vou fazer? Claro, vou levantar e vou procurar um pedido nessa noite, eu tenho que achar alguém. Não é verdade? E saiu perambulando, buscando alguém para poder falar de Jesus. Numa outra ocasião, estava chovendo, ele falou, não falei de Jesus para ninguém. Passou um cara, e ele falou assim, e o cara com guarda-chuva assim, podia dar uma carona? E o cara falou, tudo bem. Aí ele entrou debaixo do guarda-chuva e falou assim, meu amigo, assim como você sabia que Jesus abriga você, quando você confessa os seus pecados e aceita, Ele é um abrigo, Ele é um guarda-chuva, coisa linda, não é? Então Moody vivia cheio do Espírito Santo, e só que ele sempre orava, Senhor, me enche do Espírito Santo. E um dia alguém falou, mas pastor, o senhor sempre ora assim, como é que é assim? Por que o senhor está orando, se o senhor já orou outras vezes, me enche? Eu falei, não, sabe o que é? Porque eu tenho vazamento, quer dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu começo a vazar, eu piso na bola, eu erro. E assim é, irmãos, que nós, quando acomodamos o pecado na nossa vida, nós vamos nos distanciando de Deus. E aí, aquela vida vivinha que Deus tem dado, vai ficando cheia de opacidade, sem graça, sem gosto, sem tempero, e nós vamos nos acomodando. E aí acontece o que está escrito em Romanos, capítulos 1 e 2, que Deus nos deixa sobre a sua ira. E a ira de Deus, nesse sentido bíblico, é o abandono de Deus. Não que Deus fosse assim, vou te abandonar. Assim, olha, já que você está insistindo em fazer o que é errado, por amor a você, eu vou deixar você experimentar a minha ira. E a minha ira só dura um momento, ela não é para sempre, mas é para você sentir o peso das suas decisões. E aí o sujeito começa a esfriar, orar já não ora, a Bíblia não tem, passa de um lado, lê, parece que é nada, é como ler qualquer outra, é como ler propaganda, não faz sentido. Por quê? Porque nós vamos permitindo que a vida de Deus em nós se esvaia, porque a gente está se afastando de Deus. Isso aconteceu muitas vezes na história. O povo de Deus sempre, infelizmente, caiu, pecou. Deus fala na sua palavra no Antigo Testamento 2 expressões que me deixam até corado de vergonha. Ele fala assim, até o animal conhece o seu proprietário, o seu dono, mas o meu povo parece que não me conhece, faz pouco caso de mim. Até as cegonhas me conhecem. E ele diz, olha, então é aqui, é lá em cima, até as cegonhas me conhecem, mas o meu povo perdeu o privilégio de andar na minha presença. Assim, irmãos, com o esfriamento, os gravam. E a Bíblia nos ensina que um abismo chama outro abismo. Você começa pecando em um, vamos enumerar, vamos fazer uma gradação pedagógica, não funciona assim, mas quando você peca em um, logo você vai pecar em 2, em 3, em 10, em 100, em 1000, em 10.000. Por quê? Porque nós vamos alargando a possibilidade do diabo agir na nossa vida, da carne agir. E assim, quando nós estamos diante de Deus, nós temos que reconhecer que nós precisamos de um avivamento, e há de ser verdadeiro, um verdadeiro avivamento. Domingo passado,
bem como hoje pela manhã, nós ouvimos aqui a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 14, dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa palavra ficou muito no meu coração. O sujeito avivado é um sujeito acordado. A vida significa você estar com a vida de Deus, então precisa estar acordado, vivendo essa vida. E aí eu me lembrei, irmãos, que Deus desperta pessoas ao longo da história. No nosso livro devocional, esta semana o pastor Edson explanou para nós vários avivamentos no Antigo Testamento. Quem leu e se lembra? Ok. Um deles, eu quero considerar com vocês, é apenas um deles. O despertamento de Deus para trazer de volta o seu povo. Eu disse que na ira, por causa de nós nos afastarmos de Deus, Deus nos deixa ir além de nós mesmos. E nós vamos receber em nós, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa vida, as consequências do nosso pecado. O profeta Jeremias foi um que avisou o povo de Israel: vocês têm pecado contra o Senhor, vocês têm deixado o Senhor, vocês têm se prostituído de diversas maneiras, com ídolos, e a medida de Deus chegou ao topo. Deus agora vai retirar a sua mão e vai deixar com que vocês paguem em cativeiro por 70 anos os pecados que vocês têm cometido, até que depois de 70 anos, porque eu amo vocês, e a minha ira, ela se estabelece por pouco tempo. Olha, pouco tempo de Deus, deve ser entendido pouco tempo nosso, né? Um dia para Deus pode representar quantos dias? 1000 dias. Esse é um pouco de tempo. Na experiência dos exilados da Babilônia, levou 70 anos. Então a ira de Deus, ela é breve diante da eternidade de Deus, mas ela pode nos deixar afastados deles a vida inteira. Então Jeremias profetizou: vocês vão cair em julgamento, em juízo. E por 70 anos aquele povo esteve na Babilônia. A Babilônia, 3 grandes impérios, até que chegou o império de Ciro. E Deus então, na sua palavra, revela que por amor daquele povo, Ele vai recolhê-los agora, eles que estavam exilados, de volta para casa. Vão para Jerusalém e vão passar por um grande avivamento. Olha só, Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, olha só, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou, acordou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação, uma lei, e divulgá-la em todo o seu reino. O que dizia? Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para Ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Olha que coisa, quem despertou? Deus despertou o coração de um rei ímpio e chamou-o de meu servo, de meu ungido. Sabia disso? A palavra hebraica que foi usada para Ciro, um rei ímpio, foi o meu servo, o meu ungido. Quer dizer, Deus usou um cara que não o temia, que não o conhecia, para agora começar um novo movimento histórico, nacional, de trazer de volta para a sua presença o povo que estava exilado há 70 anos. E Deus não fez isso só com o Ciro, não. Olha o versículo 5: então os líderes da família de Judá e da família de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, se dispuseram a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Note que foi Deus quem despertou Ciro, foi Deus quem despertou os chefes de família de Judá e de Benjamim, e despertou os sacerdotes e os levitas. Essa obra começou em quem?
em Deus. Eu fiquei me perguntando, por que os sacerdotes e os levitas vieram em último lugar? Deus teve que acordar um ímpio primeiro, depois os líderes de família, para último liberar o quê? A compreensão e essa visão para os sacerdotes e levitas. Sabe por quê? Porque ao invés de estarem liderando o povo para Deus, estavam também incluídos em pecados horríveis, nojentos, e por isso estão no fim da fila. Isso é uma chamada de atenção para mim muito grande, porque que nós líderes, especialmente nós pastores que estamos aqui, diz a palavra de Deus em Tiago, que nós recebemos duplo juízo, duplo julgamento, porque além de errar por nós induzimos os irmãos ao erro. Então você deve orar sempre por mim. Jesus, tem misericórdia do pastor Gilson. Amém, meus irmãos? Então ora por mim. Senhor Jesus, tem misericórdia do teu servo. Amém. É isso aí. Estava acontecendo a mesma coisa. Aquele povo estava enganado nos seus pecados, e os sacerdotes inclusive traziam profetadas, dizendo o que o povo queria ouvir, e não o que dizia o Senhor da sua parte. Então, irmãos, partindo disso, eu queria falar com vocês sobre esta visão de avivamento como um retorno para Deus e para a sua palavra. O avivamento verdadeiro requer retorno para Deus e retorno para a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O avivamento verdadeiro requer retorno a Deus e a sua palavra. Vamos repetir? O avivamento verdadeiro requer retorno a Deus e a sua palavra. Então, vamos qualificar. Que tipo de avivamento é esse? O verdadeiro avivamento. Porque existem manifestações que aos nossos olhos parecem avivamento, mas que não conduzem à palavra de Deus. Então não é avivamento verdadeiro. O avivamento verdadeiro vai me levar para Deus e vai levar para a sua palavra. Por quê? É na palavra de Deus que eu tenho compreensão de como vou viver de modo a agradar esse Deus. Então agora sim, vamos ler capítulo 8 de Neemias. Está aqui na tela, você só acompanha para ficar com a Bíblia aberta. Olha só o que acontece em Neemias. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente às portas das águas. Pediram ao escriba Esdras, que também era sacerdote, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Primeiro, há um povo juntando-se, são muitas pessoas, e eles estão como um homem só na praça, e eles pediram ao escriba que trouxesse o livro da lei, o livro que havia sido entregue por Moisés, mas era da parte de Deus. Sim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia. A assembleia é o povo reunido, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Note, homens e mulheres e todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, das 6 da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O Esdras estava numa plataforma elevada, era de madeira, construída para aquela ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Abriu o livro diante de todo o povo, e esse podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. Olha só, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Você já percebeu por que nós geralmente lemos a Bíblia em pé? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, e o povo fica em pé. Vamos treinar? Vamos fazer então a leitura do restante do texto, e diante do Senhor vamos ficar em pé? Ok, então nós estamos começando a fazer como eles. Vocês topam fazer como eles fizeram, não? Sim ou não? Primeiro começa às 6 da manhã e vai até meio-dia. Se você já estava olhando no relógio, então desiste, porque nós
Agora vamos até, umas 4 da manhã, tá bom? Ok, assim não dá. Não foi a atitude deles, ok. Então, quando o livro se abriu, todo o povo se levantou, já levantamos. Agora vamos fazer o que a Bíblia diz. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Ele lia a palavra de Deus, e a palavra de Deus ia entrando no coração do povo, o povo levantava a mão e dizia, amém, amém significa assim seja, nós concordamos com a palavra de Deus para nós. Só que depois o que eles faziam? Oravam o Senhor prostrados com o rosto em terra. Vamos lá, pessoal? Uai, pastor, aqui é carpete, não é terra. Pode sentar-se. Então, a atitude do povo era de extrema reverência diante da palavra do Senhor. Primeiro ficava em pé para ouvi-la. Quando o escriba o Senhor, eles levantavam a mão e diziam, é assim, louvado seja Deus, amém, nós concordamos. E depois se prostrava com o rosto em terra. Os levitas, Josua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai. Quem está grávido aí precisa de nomes? Olha, a Alice falou assim, mostra meu filho, Deus está revelando agora, para o seu filho, sua filha, olha lá. Azarias, Josadab, Anã, Pelaías, instruíram o povo da lei e todos permaneciam ali, diga, permaneciam ali. Você vai ver que daqui a pouquinho, alguém vai levantar. Sempre acontece durante o culto, alguém já levanta e vai saindo. Não é a mesma atitude. Eles permaneciam ali em temor à palavra de Deus. Levaram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. O que o povo precisava fazer? Não ouvi você, precisava entender o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Coisa linda. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam, partilha com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Tristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então 8:13 aí, a alegria do Senhor os fortalecerá, é mais conhecida na nossa Bíblia, diz assim, pois a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é, eu quero que vocês digam bem forte, porque a alegria do Senhor é, ele disse, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, claro que é nossa, que o sacerdote se inclui, mas aquela palavra, a palavra de Deus tinha chocado tanto o coração daquelas pessoas, eles estavam temendo tanto o Senhor, tão impactados com o poder da palavra, que o coração deles se entristeceram, e eles choravam, oh Deus, tem misericórdia, nós pecamos, falhamos contra o Senhor. E o Neemias, que era o governador, o antigo copeiro do rei, e agora o Esdras, confortar o coração dos irmãos de tanta tristeza. Esse é um dos papéis da igreja. Quando alguém sofre de culpa falsa ou verdadeira, nós temos que entrar com a graça de Deus, porque o povo de Deus e a igreja de Deus não podem ser o quê? Uma usina de neurose, lançando culpa. Claro que nós enfrentamos o nosso, nos arrependemos e choramos, aí vem o que? O conforto, o consolo da palavra de Deus. Olha, já que você se arrependeu, esquece, bola para frente, vamos para frente agora, porque o Senhor é com você, e se alegre na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor vai ser a sua força. Amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, vamos enfrentar o nosso pecado, mas vamos partir para frente. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Agora no dia seguinte, no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras, para estudarem as palavras da lei. Note que num dia
foi aquele grande avivamento, mas agora no dia seguinte, eles se voltam e dizem, olha, nós queremos continuar. Não era só para ontem, a bênção de ontem era de ontem, a visitação de ontem era de ontem, o avivamento tem que acontecer todo dia, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Então não tem jeito, não tem depósito de unção não, a unção é como a misericórdia despendida todo dia para cada pessoa. Descobriram? Olha só, descobriram. Eles não sabiam, estava na lei, mas eles não sabiam, eles descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, aqui, descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês, a festa das cabanas. Por isso anunciaram em todas as casas da cidade, em Jerusalém, nas várias cidades, saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. E o que o povo fez? O povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e também na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Olha só, desde os dias de Josué, filho de Num, até os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira. Isso representa muito tempo, e grande foi a alegria deles. Agora, a coisa continua, dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro de Deus, e eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Depois que foram feitas estas coisas, os líderes vieram dizer-me, aí é Neemias falando, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram santos. A palavra santo significa separado. Vou perguntar, o que significa a palavra santo? Separado. Por quem? Por Deus. Para quê? Para o serviço de Deus. Homens e mulheres que creem no Senhor agora são santos. A Bíblia nos afirma nas cartas do Novo Testamento que todos aqueles que creem em Jesus são santificados, se tornam-se santos. Uma pessoa separada por Deus. Então tem um dia no calendário que é o nosso dia, sabia? O dia de Todos os Santos. Não é? Não tem no calendário o dia de Todos os Santos? Tem então, é o nosso dia. Mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas. Olha, vou voltar aqui. O que os sacerdotes? Eles não se separaram, não se mantiveram santos em relação aos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as práticas dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, e eles misturaram a descendência santa, e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Ou seja, a infidelidade começou aqui, na plataforma, com pastores, com levitas, com sacerdotes, com professores, com escribas. Então, meus irmãos, esta é uma palavra de avivamento para todos nós, mas chama muito mais atenção de quem? De quem está na liderança. Nós precisamos prestar muita atenção no Senhor. Quando ouvi isso, eu rasguei a minha túnica e meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Estarrecido. Por quê? Porque todos estavam em pecado, absurdamente. Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Eu fiquei sentado ali estarrecido até o fim da tarde, até o término do sacrifício da tarde. Este foi o texto de Esdras. O livro de Neemias, capítulo 8. Você põe para mim aí na produção, por favor?
Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só, na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei que Moisés, o Senhor, dera a Israel. Então, voltando nesse texto, você pode deixar aí, só para as pessoas confirmarem. Nós vimos o quê? Que houve um santo ajuntamento. Deus tirou o povo lá do exílio e o trouxe para Israel. E agora, eles estão felizes, eles estão assim, encantados porque voltaram para casa. Porque estão de novo na terra que Deus lhes prometera. E nesse ajuntamento, nós percebemos algumas coisas. Primeiro, ele foi espontâneo. O povo espontaneamente se locomoveu para fazer aquele ajuntamento. Ele é coletivo, porque homens e mulheres e todos os que entendiam estavam lá. Ele era também um sinal de unidade, porque todo o povo se juntou como se um só homem estivesse ali. E eles disseram ao escriba que ele trouxesse o livro da lei para explanar. Então, aquela reunião também era propositiva, intencional. Eles se reuniram para saber, para conhecer, para entender a palavra do Senhor. Mas, irmãos, fica claro aqui, que eles queriam, o coração deles estava movido pela palavra de Deus. Não haverá avivamento em lugar algum, quando o nosso coração não estiver desejoso, sedento, pagando um preço, para conhecermos, para entendermos e para aplicarmos a palavra de Deus à nossa vida. O texto também fala da autoridade da palavra de Deus. Olha só, versículos 2, 4 e 5, o pregador estava comprometido com a palavra, e eles ensinavam e tinham compromisso de, em primeiro lugar, serem fiéis ao Senhor, para depois também aplicarem a palavra à vida das pessoas. A maior necessidade que nós temos, irmãos, é que a palavra seja vivida, não é que ela seja conhecida. Hoje nós temos tanto acesso à palavra de Deus, que nós pegamos nos programas de computador um texto bíblico e já mandamos uns para os outros, e muitas vezes aquele texto não tocou a nossa vida. Nós só estamos pensando em que nós precisamos mandar um texto bíblico para alguém. Mas será que esse texto já nos confrontou? Será que esse texto entendido? Será que nós entendemos as implicações da palavra de Deus antes de passar para os outros? Pastor William pregou domingo passado, nessa manhã hoje, e ele disse: irmãos, há uma Bíblia que lá no seu trabalho eles vão ler, é a sua vida. A sua vida é que é a Bíblia. Por isso você precisa entender, compreender a palavra de Deus, para que ela seja aplicada na sua vida, e você então tenha condições de impactar na vida de outras pessoas, pelo exercício dos princípios da palavra de Deus. O povo, os versículos 1 e 3, estava ansioso para ouvir a palavra de Deus. A motivação era ouvir a palavra de Deus. Parece, irmãos, que nós temos trocado a motivação de vir à casa de Deus. Por que nós vimos? Bom, para ser abençoado, para receber. Eu preciso receber oração, eu preciso de alguma forma receber alguma coisa. Você sabia que a palavra serviço, latreia, são a mesma palavra? Culto é latreia, culto é serviço. E a gente vem para ser servido. Por isso que se a pregação está chata, ou se a pregação não está falando comigo, eu falo que o cara não é ungido, mas e a palavra que ele está usando? É cheia de unção. E eu saio, sabe por quê? Porque eu não tenho compromisso com a palavra. Eu vim para receber. Se a palavra não me está estimulando, se a palavra não está respondendo, eu não vou ficar aqui não. Por quê? Porque a visão não é de entregar. O culto é um serviço, é uma entrega. Motivação errada. Outra coisa, o povo aqui queria ouvir para colocar em prática a palavra de Deus. E muitas vezes nós queremos ouvir refrões, queremos ouvir regras, queremos ouvir receitas para que nós prosperemos, para garantir que eu tenho receita de prosperidade. Afinal de contas, eu não leio mais horóscopo, pelo menos não deveria. Eu também não vou em ninguém para ler a minha mão, para ver minha sorte, definir meu futuro, mas eu venho na palavra, eu venho na igreja para receber uma palavra. Então, irmãos, a motivação dessas pessoas era
era ouvir a palavra para compreender a palavra, para aplicar a palavra. Eles já tinham levado no lombo 70 anos, já haviam sofrido, já haviam estado longe da sua casa, do culto, dos holocaustos, do serviço ao Senhor, e agora a motivação deles era diferente. A atitude deles diante da palavra, por isso que eu falei, durante 3 horas, aliás 6 horas, eles ouviam a palavra. Será que nós temos todo esse apetite para ouvir? E depois, durante 3 horas, eles louvavam, adoravam o Senhor, e 3 horas eles confessavam as suas culpas ao Senhor. Quais foram os resultados disso? Versículo 8: eles entenderam. Uma palavra intelectual. Você sabe que muitas vezes nós queremos uma palavra que mexa com as nossas emoções, e as emoções têm o seu lugar, você vai ver, mas a palavra não esclarece. Uma vez eu estava em São Paulo, tinha um pregador aqui na cidade, eu queria muito ouvi-lo, mas eu não consegui. Eu vim direto para aquele evento, cheguei, o pessoal estava saindo na porta, cheguei 1 hora atrasado, não deu para ouvi-lo. Aí eu estava tão ansioso, eu queria ouvir, queria saber. Aí eu perguntei para uma pessoa amiga minha: e então, como é que foi? Maravilhoso, maravilhoso. O fogo desceu, foi poder de Deus, coisa linda, maravilhosa, muito lindo mesmo. Eu falei: puxa, que coisa, não deu para eu chegar a tempo. Mas me fala, o que Deus falou? O que o pregador falou? Eu falei assim: falou muitas coisas. Amém, glória a Deus, né? Quer dizer, teve muita coisa. Mas assim, mas o que exatamente? Foi uma bênção, uma unção, e olha, teve isso, teve aquilo, teve manifestação assim. Falei: mas o que Deus falou, o que Ele falou? Falei, assim, é muita coisa, não dá para falar. Então, irmãos, muitas vezes nós queremos isso, nós queremos algo que toque, que demonstre poder sobrenatural, mas não que toque a nossa compreensão. Eles queriam que o Esdras lesse, explanasse, para que eles soubessem, guardassem e aplicassem na vida. Então é isso aí. Então o avivamento há de trazer esclarecimento da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos diz para onde nós devemos ir. Vocês viram que eles descobriram na palavra aquilo que eles não sabiam, que desde Moisés, uma ordem: olha, o Senhor tirou vocês lá do Egito com mão poderosa, e vocês ficaram no deserto. Por causa disso, agora, lembrando da peregrinação do deserto, e como Deus foi fiel, vocês vão guardar uma festa e fazer cabanas, e durante alguns dias vocês vão morar nessas cabanas, só para lembrar que Deus os tirou com mão poderosa, fez sinais, maravilhas, e cuidou de vocês, montanha fora, mar aberto. O Senhor sempre deu vitória a vocês, e Ele demonstrou o seu poder com nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Ele conduziu vocês. Se a coluna de fogo, se a nuvem andava, vocês andavam. Lembre-se sempre disso. O Senhor, apesar do pecado de vocês lá no deserto, não os abandonou. Andou 40 anos. Esta é a festa dos tabernáculos. Onde eles estavam descobrindo isso? Na palavra. Na palavra. Por isso é importante eu conhecer a palavra de Deus. Muitas perguntas que são feitas a qualquer pessoa, qualquer líder, às vezes não fazem sequer sentido. São coisas tão simples, tão simples, tão simples sobre o que é e que não é a vontade de Deus, que revela que nós não estamos descobrindo na palavra o que fazer e o que não fazer. Por isso a pessoa se converte, um tempo na igreja, às vezes fica de barba no sentido espiritual, velho, aqui, e fala: olha, eu quero que vocês sejam claros, diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. Quando a palavra de Deus já tem as respostas. Você quer ser um marido melhor? Descubra na palavra de Deus. Você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Descubra na palavra de Deus. Quer ser um filho? Quer ser um empresário? Tudo tem na palavra de Deus, aqui está. Agora, eu não olho a palavra de Deus como um advogado, por exemplo, que tem que trabalhar com leis, não tem? Como que ele vai fazer uma defesa? Como que ele vai colocar a sua tese se ele não conhece os códigos, por exemplo, as leis? Não tem jeito. Então muitas vezes nós somos vencidos, por quê? Porque nós não estamos descobrindo na palavra as saídas para nós. Por isso é que a gente ouve expressões tais como: ah, mas precisa ser assim, desse jeito? Você já ouviu? Não, mas nada a ver, nada a ver. Já ouviu essa palavra alguma vez assim? Nada a ver. Assim, o que tem? Não, mas quem não faz?
Então, essas palavras revelam que nós estamos olhando e ouvindo pessoas que estão ao nosso redor e estamos desconhecendo, descumprindo os princípios da palavra de Deus. Então, a palavra, ela atinge a mente, precisa ser inteligível. É por isso que você, líder de célula, recebe um com orientação, passo 1, 2 e 3. Não é que nós cremos na redução da palavra de Deus, mas é para ser didáticos, pedagógicos, para você não ficar falando, nunca passando por aquele que o texto diz. Ele é objetivo, ensinando a mente. Mas irmãos, não é um culto apenas racional, porque tem gente que detesta ver emoção na igreja. Ah, não, eu sou da palavra. Esse negócio de ficar assim, tendo esses streamlink, essas coisas na igreja, essas emoções, irmãos, muito cuidado com isso aí. Sabe por quê? Porque as emoções foram tocadas a partir da palavra de Deus. O povo chorou, o povo riu, o povo dançou, o povo, na presença de Deus, sentiu-se como pessoa, porque a pessoa é mente, é emoção, a pessoa é integral, ela é inteira. Então, em nome de Jesus, que os nossos cultos, que as nossas celebrações, que as nossas células tenham muito lugar para a mente, mas muito lugar para o coração, para o abraço, para o cheiro, para as emoções. E irmão, quando o Senhor toca a nossa vida, as nossas emoções ficam sob o cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Algumas denominações têm dito sobre nós batistas: não vai lá não, porque eles não têm o Espírito Santo. Aí eu fico pensando, por quê? De onde tiraram essa ideia? Tiraram do nosso comportamento. Claro. Tem igreja, e eu posso ser parte dessa igreja, que ela fala de um Cristo ressuscitado, mas parece que tem um velório. Negamos as emoções. Não, eu sou cabeça. Interessante, né? Quando o Brasil ganhava jogo, ele falava, pulava, abraçava. Mas para o Senhor não. Muito bandido, bandida faz discurso aí, você sai aplaudindo. Muito bom. Mas aqui neguei, não. Então a palavra de Deus nos atinge no intelecto. Irmãos, a palavra de Deus nos alegra. Quando o povo ficou tão triste por causa da palavra, quando o povo foi impactado pelo pecado por causa da palavra, aí veio a palavra: a alegria do Senhor é a vossa força. Se alegrem, porque o tempo já passou, o tempo de julgamento já passou. O Senhor está chamando você para um novo tempo agora, e é o que eu digo para você em nome de Jesus: o tempo de você obedecer ao pecado já passou, em nome de Jesus. O tempo de você aí ficar enfurnado dizendo que você não é nada, já passou, em nome de Jesus. Você foi chamado para um novo tempo, para uma restauração, para um avivamento. E você desanimado desse jeito, você não pode. Se alegre em tudo que Deus tem feito. Deus tem renovado misericórdia todo dia sobre a sua vida. Você levanta respirando, você trabalha respirando, deita respirando, você está funcionando, Deus está cuidando de você. Uma das palavras lindas, se você depois ler Neemias e Esdras, durante a peregrinação, quando foram trazidos, ele sempre dizia: e a boa mão do Senhor era sobre nós. Diga glória a Deus. Quem tem experimentado a boa mão do Senhor sobre a sua vida, diga: eu tenho. Então, irmãos, por que essa tristeza aí? Vamos ouvir a palavra, vamos entender a palavra, e vamos dizer: Senhor, eu me alegro na tua palavra, eu quero viver no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E o diabo sempre mente, sempre engana, sempre diz que eu não sirvo, que eu não presto, que eu não vou dar certo, mas eu sei que ele é mentiroso e é acusador. Diga: o diabo é mentiroso e é acusador. Irmãos, nós já conhecemos a estratégia dele. Ele é redundante, ele é repetitivo, ele é criativo nas estratégias, mas ele faz sempre a mesma coisa. Ele mente a respeito da sua identidade. Por isso que eu gosto de ouvir o pastor Márcio Valadão falar assim: eu sou o que a palavra, o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu tenho dito para vocês, todo dia eu tenho batalha. É de madrugada, quando me levanto para orar, vem o desânimo. Mas todo dia, irmãos, todo dia. E eu já começo dando risada. Primeiro que eu escorrego o joelho, primeiro eu falo bom dia. Eu já escorrego da cama assim, já tenho o jeitinho de jogar o travesseiro, dou uma sentadinha assim, Senhor, muito obrigado, coisa boa. E depois começa a luta, é todo dia. O diabo diz assim: você está velho, se aposenta, larga disso, para, vai falar um montão de... E ele está certo em tudo, mas está errado em tudo, porque tudo que ele fala a meu respeito pode ser verdade, mas o Senhor me deu uma identidade que é muito diferente, e me disse em Josué capítulo 1, que
todos os dias da minha vida, e eu vou ouvir a voz de Deus, e não a voz do diabo, nem da carne, nem do mundo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É isso aí. Vamos nos alegrar, vamos partir para frente. Esquece o pecado. Já confessou o pecado? Deixa o pecado. Já confessou o pecado? Deixa a acusação. O diabo está acusando você. E nós já ouvimos aqui muitas vezes, né? Quando o diabo quiser mostrar o seu passado para você, lembra? O diabo fala assim: mas você fez aquilo, eu lembro. Quando o diabo mostrar para você o seu passado, você mostra o futuro dele. Ele está ferrado. Em nome de Jesus, é lago de fogo. Em nome de Jesus, é isso aí, glória a Deus. Por último, irmãos, o enfrentamento do pecado. Se há uma coisa linda aqui, é que o pecado ali para eles teve significado mesmo. Quando eles chegaram, depois desse grande mover de Deus, reconheceram o seu pecado, eles chegaram a Esdras e falaram assim: olha, a gente não pode fugir do assunto. Começou com os sacerdotes, começou com os escribas, começou com os levitas. Eles desobedeceram a ordem do Senhor, se casaram com mulheres que não eram do seu povo. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Nós não estamos falando de xenofobia, ou seja, esse rancor, essa raiva, esse preconceito que você tem com alguém de outra nação. O Senhor estava dizendo: vocês não devem casar-se com mulheres nem com homens de outras nações, porque eles têm práticas repugnantes. Eu não quero, não se trata do casamento, da mistura de raça, não é isso não. É porque eles adoram outros deuses e eles farão perecer o coração de vocês. E olha, presta atenção, Deus é tão sábio, Deus é tão verdadeiro, que isso se comprova na vida de Salomão. A Bíblia diz que nunca houve, nem haverá alguém tão sábio como Salomão. Diga, só Salomão. Diga mais forte, é só Salomão. Ninguém mais sábio do que ele, em tempo algum. Mas eu tenho uma experiência pessoal. Eu orava muito: Senhor, sabedoria. Porque essa é a oração linda de 2 Crônicas, quando o Salomão pede: Senhor, Deus fala assim: o que você quer? Senhor, não quero riqueza, não quero poder, não quero nada, eu só quero sabedoria. Eu falei: Senhor, essa é a oração. Essa é a oração, Senhor. Eu passei durante muitos anos: Senhor, me dá sabedoria. Porque foi o que Salomão, o cara mais sábio, pediu. Sabe o que eu descobri? Que nem sabedoria é suficiente. Porque ele errou e ele desobedeceu o Senhor, casou-se com mulheres estranhas, e o que Deus disse que aconteceria, aconteceu. Ele passou a adorar os deuses das suas mulheres, para agradar o coração. Então eu passei a orar: Senhor, me dá temor pela sua palavra, não só sabedoria. Pedir sabedoria é pouco, eu preciso de temor do Senhor. O Senhor falou, está falado. Porque até a sabedoria perde em relação ao temor do Senhor. Irmãos, então você que é jovem, rapaz ou moça que vai namorar, em nome de Jesus, não pensa: olha, não, o povo de Deus é preconceituoso, é só por questão de religião. Não é, não é, são as práticas. Eu vou ilustrar isso de uma maneira simples. Sociedade. A Bíblia diz que sociedade tem o templo de Deus com o templo dos ídolos. Sociedade nenhuma. Não vos associeis a um jugo desigual. Está falando de qualquer área na vida. Quem aqui já teve sócio no empreendimento e hoje diz: sócio nunca mais? Levante a mão. Aí. Que diz isso? Levante a mão. Sócio nunca mais. Sabe por quê? Porque você fica cativo, você fica réu de algumas coisas quando tem um sócio. Agora, meu amigo, casamento é muito mais que sociedade, é uma partilha de vida, é uma opção pela cumplicidade. Se o cara ou a menina não ama Jesus que você ama, não vale a pena você levar a vida com esse cara, com essa menina. Falo isso com muito respeito, com muito temor. E se você já passou por isso, que Deus te abençoe, que você agora vire o quadro partindo da misericórdia de Deus. Uma moça chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou namorando, mas ele não conhece Jesus, mas ele é tão legal, pastor, ele é tão legal. Aí ela falou assim: você conhece a Bíblia? Conheço. O que a Bíblia diz isso? Eu sei que a Bíblia diz que não. Eu falei: o
vou falar além da Bíblia, além do Senhor. Aí eu senti que o coração dela estava quebrado, ela estava numa grande dúvida. E eu falei assim: filha, você conhece pessoas que fizeram o que você está pretendendo fazer? Casar com uma pessoa que não conhece Jesus? Eu conheço várias. Então vamos fazer uma experiência? Vamos. Diz o nome delas. Você mesma vai escolher umas 10 dessas pessoas, se você conseguir. Tá bom? Você consegue? Consigo. Então você mesma escolhe as pessoas e vai lá e pergunta: olha, eu estou namorando, estou pensando em me casar com uma pessoa que não conhece Jesus, e eu sei que é a sua experiência, você pode me aconselhar? Eu falei: então vai, faz isso, porque você já conhece a palavra, agora vai e faz prova. Ela foi, e ela trouxe o retorno. Pastor, todas estas pessoas que eu procurei disseram: não faça isso. Do Rio de Janeiro, recebeu um casalzinho, e aí a moça falou assim depois: pastor, ele ainda não conhece Jesus, tal, né? Mas ele é um gatão, pastor. Não, ele é um gatinho, mas ele é um gatinho, pastor. Aí o pastor riu, e aí ele falou: mas filha, não, pastor, ele é muito gato, pastor, ele é muito gato. Essa história é verdadeira, ele é muito gato, pastor. E assim, em todos os sentidos, não é só, não é muito legal. Falei: filho, o que a Bíblia diz? Não. Passou um tempo, ela casou, e alguns anos depois se viram, e aquele semblante já não era o mesmo. E ela, quando viu o pastor, falou: sabe, pastor, sabe o gatinho? Virou o cachorrão. Ela falou. Então, irmãos, quem ainda não entrou nesse problema, nem que seja para você pagar um preço muito maior, faça o que é correto segundo a palavra de Deus. Agora, o problema então não era xenofobia, não era uma questão de nacionalidade ou de preconceito, era porque, Salomão, um cara rico, poderoso, mas ele recebeu os elogios, casou-se com mulheres que serviam a outros deuses, e acredite se quiser, esse Salomão da palavra de Deus, que escreveu coisas lindas, ele não só construiu altares, não só levantou ídolos, como se curvou diante deles. Irmãos, tenham misericórdia, você vai ser mais sábio que Salomão, mais sábia que Salomão, para se proteger e guardar a sua santidade. Então, em nome de Jesus, toma cuidado. Agora, estou mencionando essa experiência, porque o texto disse essa experiência, mas há muitas outras coisas na vida. O que aconteceu? Quando trouxeram o pecado, olha só o que Esdras fez. Agora vai para Esdras capítulo 9, vai só para Esdras capítulo 9, olha só, quando eles disseram, eles e seus filhos, versículo 2, 9:2, eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa, e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e a barba, e me sentei estarrecido. Então todos os que temiam diante das palavras de Deus, o Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Eu fiquei sentado e estarrecido. Continuando, ele fala assim, versículo 5: então na hora do sacrifício à tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei com vergonha. Estava envergonhado. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Irmãos, quando que o enfrentamento do nosso pecado vai nos deixar estarrecidos, abatidos?
envergonhados. Vamos levar a sério a palavra de Deus. Vamos pedir temor do Senhor, para que esta palavra tenha autoridade sobre a nossa vida. Vimos assim, que o avivamento verdadeiro requer um retorno para o Senhor, um retorno para a palavra do Senhor. Se é avivamento genuíno, verdadeiro, é uma volta para o Senhor e para a sua palavra. Fique em pé. Eu queria propor para você uma coisa, em nome de Jesus. Nós estamos entrando na última semana da campanha de jejum e oração. Eu queria que você tirasse um tempo com Deus. Um tempo sozinho. Quanto tempo? Não sei, você que vai definir. Mas o quanto mais, melhor. Entra na presença de Deus. Se você não jejuou em nenhum dia desses, tira um período que seja de jejum, uma tarde, uma manhã, um dia todo. E entra na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero experimentar de novo o avivamento que eu experimentei no dia que eu me converti. Eu quero voltar ao início de tudo, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ver a vida de Deus fluindo na minha vida, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Deus, mais do que sinais, eu quero um sinal interior, de que o Senhor me ouve, e que eu ouço o Senhor, e que eu entendo a palavra do Senhor, e as implicações da palavra do Senhor. Eu vou fazer não com base na tua palavra e não nos meus sentimentos. Eu vou mudar a minha vida na força do teu poder. Eu não consegui até agora, eu sei que não conseguirei, eu não tenho disciplina para mudar a minha vida. A minha boca continua suja, o meu continua indecente, os meus negócios continuam contaminados. Senhor, mostra mesmo os meus pecados, inclusive, diz a Bíblia, Salmo 20, os que me são ocultos, aquilo que virou tão normal, os outros fazerem e eu fazer, nem chamo de pecado, talvez de deslize. Leva, enfrenta a presença do Senhor. Nós vamos passar anos e anos e anos falando de avivamento. Ele pode não vir sobre a igreja toda, mas ele pode vir sobre a minha vida, ele pode vir sobre a sua vida, vir sobre a sua casa, a sua família, seus negócios, seus empreendimentos. E eu sei, irmãos, que Deus tem um propósito em que todos nós sejamos avivados, todos nós passemos pelo poder de Deus. E a marca dos avivamentos em qualquer tempo foi o retorno para Deus, um amor pelas pessoas. Uma igreja nos nossos dias que não ama aquelas pessoas, não está experimentando avivamento. Ali no texto, quando eles se alegraram, o sacerdote, o escriba falou assim: olha, agora tem comida, vamos fazer um bate-pronto aí, vamos fazer um junta-panela, mas tem gente que não tem, juntem-se a eles, partilhem, ofereça para quem não tem nada preparado, dê comida. E esse é o convite para nós como igreja avivada, igreja pelo Senhor: dai-lhes voz de comer. Temos gente na nossa família, temos gente dos nossos amigos, do nosso círculo íntimo, gente que não conhece o Senhor, e o pão está conosco. O pão do céu, Jesus está conosco. Então vamos enfrentar o pecado em todas as áreas, em todas as áreas. E que Deus tenha misericórdia de nós, que pelo seu Espírito, nós, você e eu, sejamos uma outra igreja na semana que vai entrando a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O povo estava ansioso. Está ansioso? Não estou. Então pede: Senhor, a Bíblia diz que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Muitas vezes eu oro: Senhor, eu quero querer, meu Deus, porque eu estou frio, as minhas lágrimas não escorrem mais, o meu coração está frio, Senhor. E não foi o Senhor que se afastou de mim, com certeza eu me afastei de ti, estou sentindo a ausência do Senhor, porque eu me afastei, mas eu quero acertar isso, eu quero fazer acordo com o Senhor. Sabe o que aconteceu? Quando eles entenderam o pecado deles, eles tomaram uma atitude, e pode ser estranho para mim, para você, na nossa cultura hoje. Eles dividiram mulheres e filhos, porque eles tinham feito uma coisa errada diante do Senhor. A revelação de Deus na Bíblia é progressiva. Não estou dizendo que nós devamos fazer isso hoje. A poligamia existia no Antigo Testamento, mas o Senhor depois disse: não,
Cada homem tem a sua própria mulher. Então, nessa revelação progressiva, entra Jesus, entra a graça, entra a misericórdia do Senhor, e Deus vai nos ajudar. Como consertar o nosso passado e o que nós devemos fazer? A palavra dele, entendida, refletida, apreendida, aplicada à nossa vida, vai nos levar com certeza a um Deus maravilhoso que quer nos avivar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos pedindo misericórdia ao Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Abre os ouvidos para que eu ouça bem claro a tua palavra. Abre a minha mente, Senhor, para que eu compreenda a tua palavra. Senhor, abre meu coração para que eu responda a tua palavra, Senhor. Deus, coloca o meu corpo todo para responder positivamente a tua palavra. Deus, ouve o nosso clamor, tem misericórdia. Nós reconhecemos o nosso pecado, assim como os irmãos no passado reconheceram os seus pecados, os seus pais. Nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos o nosso pecado e pedimos misericórdia, pedimos perdão. Nós confessamos e queremos abandonar o nosso pecado. Por isso, doce Espírito Santo, promove a mudança. Sede e fome de justiça, sede e fome da tua palavra, sede e fome de santidade. Oh Deus, transforma o nosso lar. Maridos apaixonados pelas suas esposas, mulheres sábias edificando a sua própria casa, filhos tementes ao Senhor, pais que não irritam seus filhos, homens e mulheres nobres na oh Deus, que façam diferença, homens cheios do teu poder, mulheres cheias do teu poder, famílias, ó Deus, pegando fogo no teu altar, gente que ama o Senhor, a sua palavra, e quer ser sal da terra e luz do mundo. Deus, tem misericórdia. Eu grito, Senhor, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. E se eu pudesse passar a noite aqui com os meus irmãos gritando: tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Trata o nosso coração, derrama sobre nós a virtude, o poder, a visitação do teu Espírito Santo. Nós amar a tua palavra, viver com base na tua palavra, ver os nossos comportamentos transformados pela tua palavra. Faz isso e nós te adoraremos, prestaremos-te culto solene, reverente, ó Deus, cheio de gratidão. Faz isso para a tua glória exclusiva, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vai na graça, vai na misericórdia e vai na presença do Senhor para uma semana de vitórias.